Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com o Portugal Studio. O nosso curso denominado aqui Dominando a Lógica de Programação. Bom, as últimas aulas vimos algumas estruturas, né? Trabalhamos um pouquinho com vetores, né? Estruturas de dados. E começamos a trabalhar com matrizes também, tá? Então, na última aula a gente viu uma parte mais teórica sobre matrizes, né? E agora vamos por uma parte mais prática, né? Utilizando matrizes. Então vamos ver umas declarações, tá? Eu já estou com o Portugal aberto aqui, tá? Assim como vetores, matrizes também eu preciso declarar o tipo, né? Vou declarar inteiro aqui, tá? Vamos precisar também colocar o nome para a nossa matriz, né? Deixa eu pensar num nome bem diferente, bem sugestivo. Eu vou chamar essa matriz de M. Bom, então a matriz é M. Eu tenho que declarar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, né? Então eu vou declarar uma matriz de duas linhas, fechar aqui, e três colunas, tá? Então posso declarar uma matriz nesse formato. Eu posso inicializar a minha matriz, tá? Então chaves, na verdade, né? Abre e fecha. E aí, para cada linha, tá? Eu vou ter que abrir um novo conjunto de chaves. Então, abrir um conjunto aqui, vírgula, outro conjunto aqui, tá? Então, vou colocar alguns valores aqui. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar 15, vou colocar 27 e como são três colunas, né? Eu preciso de três valores. Eu vou colocar 88, por exemplo. E aqui, vou colocar alguns valores. Eu vou colocar 1, tá? Eu vou colocar 54. Eu vou colocar 17, tá? Então, para cada conjunto de linhas que eu tiver, tá? Eu tenho que abrir e fechar um novo conjunto de chaves, tá? As linhas são separadas por vírgula. E aí eu preencho com a quantidade de colunas que eu tenho naquela linha, tá? Então eu posso fazer uma declaração assim, colocar uma matriz, vou chamar de M1 aqui para facilitar, né? Eu posso ter um outro tipo aqui, outro tipo não, mesmo tipo, mas uma declaração ah, um pouquinho diferente, M1 já tem, eu vou colocar M2, tá? E aí eu crio essa matriz do tipo vazio, né? E aí eu vou preenchendo a matriz com valores que o usuário ou uma rotina do programa ah, necessitar, né? Então o programa pode necessitar guardar alguns valores, algumas informações, né? E eu posso utilizar uma matriz vazia e aí ir preenchendo ela conforme a execução do programa, tá? Assim como o, os vetores, tá? Podemos declarar caractere, caractere, declarar uma matriz M3 aqui, 2 por 2, por exemplo, uma matriz quadrada, tá? Não tem problema, eu posso utilizar, tá? Então eu posso utilizar cadeia, real, posso utilizar qualquer tipo de variável, tá? Não se esqueça sempre do nome da matriz, né? Tá? E aí o número de linhas, o número de colunas, tá? Como que eu acesso as, esses valores da matriz, por exemplo, eu acesso pelo índice, né? Vou botar um escrevo aqui. Ah, eu posso acessar, por exemplo, vamos acessar a matriz M1, o índice 1, tá? Então eu vou acessar a segunda linha, eu vou acessar o valor 1, tá?
Então, a princípio, isso aqui eu tenho que mostrar o número 54. Se eu executar, 54, 1 e 1, tá? Eu posso mudar, colocar índice 2, vou mostrar o 17. E se eu colocar índice 0 aqui, eu vou mostrar 88, tá? Então, através do índice da matriz, tá? Eu tenho acesso aos valores que estão guardados nessa matriz. Tranquilo? Bom, eu posso também, deixa eu apagar aqui, tá? Eu posso utilizar a estrutura aninhada para preencher os valores dessa matriz, por exemplo, tá? Então, vou declarar um x inteiro, né? Inteiro x igual a zero. Lembrando que o índice sempre começa em zero, né? Quando x for menor do que 2, tá? Porque vamos começar na linha, vamos preencher uma linha e depois preencheremos outra linha, x mais mais. E aí o que eu faço? Agora, esse primeiro para vai entrar na linha, tá? E eu vou colocar um segundo para aninhado que vai entrar na coluna, tá? Inteiro. Eu vou declarar outro inteiro aqui. Eu vou colocar assim, ó, a linha, fica mais fácil, né? De visualizar. Linha, linha. E aqui eu vou colocar coluna. Coluna começa em zero. Enquanto coluna for menor que 3, coluna mais mais. Ok. E aí o que eu vou colocar assim, ó, informe, tá assim, ó, escreva, vou colocar um barra n aqui, informe valores inteiros para a matriz M2. Ok? E aqui eu vou colocar um leia, né? Um leia. E aí eu vou ler a matriz M2 na posição da linha com a posição da coluna. Tá? Então eu posso utilizar isso, tá? Para preencher a matriz, tá? Eu vou jogar essa matriz aqui para baixo e aí vamos acompanhando o preenchimento dela aqui, tá? Vamos executar. Então informe o valor da matriz, né? Vou colocar então 2. Vamos colocar, olha que o 2 já preencheu aqui, tá? Vamos colocar 4, 6. E aí agora ele vai sair deste para, porque ele já preencheu aqui, né? Ele satisfez essa condição da coluna menor que 3. Ele vai vir para o para de cima e vai incrementar a nossa linha, que agora vai deixar de ser 0, vai ser 1. Tá? E aí a gente entra no segundo laço do para novamente da coluna. E aí a gente começa a preencher. Tá? Então eu vou colocar um 7, um 8 e um 9. Deu um Enter e aí ele finaliza o programa. Tá? Então a gente preenche aqui. A gente pode acompanhar também. Eu vou colocar assim, ó. Colocar linha e coluna, tá? Aí fica melhor da gente visualizar. Deixa eu pausar aqui. Vou dar um barra N aqui também. Tá, beleza, vamos lá. Então informe os valores para a matriz M2, tá? Então estamos 0, 0 aqui. Eu vou colocar 1. Olha como a coluna mudou agora. A coluna foi incrementada, né? Agora a gente vem para o índice 1 agora aqui. Vou colocar 5. Ele foi incrementado a coluna, a gente está dentro desse laço aqui, ó. Tá?
Então ele foi incrementado para 2. Então a gente está no índice 2. Vamos colocar 7, por exemplo. Vou dar um Enter. Ele vai sair deste laço, vai incrementar a linha. Então vai voltar para esse laço de cima. Pode ver que o linha agora está igual a 1. Ele começava em 0. Então ele foi incrementado. Voltou aqui para cima novamente. Então incrementou a linha. Agora vemos para esta linha aqui, ó, linha de índice 1. Tá? E caímos na coluna, novamente aqui, coluna igual a 0. Então, coluna igual a 0, então, linha 1, coluna 0. Vamos preencher aqui. Vou colocar 9, vou colocar 11, por exemplo. Então, a gente consegue ver a coluna sendo incrementada aqui e os valores sendo preenchidos na matriz. E o 5, e aí ele finaliza o algoritmo, tá? Então, assim que a gente pode utilizar a estrutura aninhada para escrever ou preencher valores de uma matriz, tá? A mesma estratégia vamos utilizar, tá? Para ler os valores de uma matriz, tá? Então deixa eu dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V, tá? Matriz, vou colocar assim, matriz, vou colocar um limpa aqui, um limpa. Só que agora, em vez de eu ter um leia, eu vou colocar um escreva. Escreva. E aí eu posso colocar os valores assim, ó. Posso colocar. Vamos ver como é que fica. Colocar assim, colocar uma vírgula aqui, colocar outra vírgula aqui. Eu vou colocar assim, ó. Aqui, tá? Se eu executar todo este laço agora aqui, tá? O que que acontece? Eu vou colocar aqui M1, tá? Porque a M1 já está preenchida, tá? Eu vou só comentar esse trecho aqui. Deixa eu comentar aqui, porque a gente não vai utilizar, tá? Até aqui. Beleza. Tá, a M1 eu vou utilizar porque já está preenchida, tá? Só para não perder muito tempo preenchendo a matriz novamente. O que acontece? Se eu executar desta forma, então ele vai preencher, ele vai pegar todas as linhas, né? Vai mostrar toda essa linha aqui. Ele vai entrar na linha de índice 0, que é essa primeira aqui, tá? E aí ele pega a coluna, ele vai mostrar o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento da coluna, tá? E aí ele vai sair deste laço para e vai vir para o primeiro novamente. A linha vai ser incrementada e vamos para a segunda linha, que é essa daqui. E ele volta, entra de novo no laço para que está alinhado. Então vamos mostrar o primeiro, o segundo e o terceiro elemento, tá? Só que se eu executar dessa forma, o que é que acontece? Eles ficam todos lado a lado aqui, ó, tá? Então quando eu saio deste para, quando eu saio da coluna, uma estratégia para ficar mais bonito, eu coloco um escreva e só coloco um barra N aqui, tá? Quando eu executo o barra N, olha como é que fica. Então fica a matriz, ela fica mais apresentável, né? Eu posso colocar também, por exemplo, um barra T aqui, e eu executo, tá? Então ele fica mais alinhado um pouquinho, né? O 1 ficou aqui porque ele é um dígito só, né? Mas o 15 aqui, né? Ele ficou mais deslocado, como os outros aqui, por causa dessa variável. Se eu colocasse, por exemplo, 0,1 aqui, vamos executar, ele não reconhece o zero porque ele é um inteiro, né? Mas, por exemplo, eu vou colocar outro valor aqui só para ficar alinhado, tá? Tenho 15, eu vou colocar o 19. Se eu executar, tá? Ele ainda não ficou bem alinhado, tá? Então aí a gente tem que ver porque ele não ficou bem alinhado, mas é alguma coisa bem simples aqui, tá? Basicamente é isso daqui que a gente precisa saber sobre a matriz, né? Eu acho... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Barra N... Aqui.
Será que não é aquele espaço? Era aquele espaço mesmo aqui em cima, ó. Eu tinha um espaço dando aqui, depois o barra N tinha um espaço aqui, ó. Tá, só tirei o espaço aqui e já alinhou. Vamos testar só com um. A princípio está tudo ok. Tá? Teve uma pequena diferença aqui, mas é por causa do 1, né? Se eu colocar um barra T aqui, vamos ver se corrige agora. Deu uma pequena correção aqui, né? Bom, então basicamente essa estratégia para utilizarmos matrizes, né? É bem parecida com vetores, só que agora, tá? Utilizamos duas estruturas para, tá? Duas estruturas aninhadas. Então temos o primeiro para acessar a linha e o segundo para que vamos acessar a coluna, tá? Então ele entra dentro dessa primeira estrutura e depois ela entra dentro desta, preenche as colunas da linha definida aqui. Quando ele preencher e todas as colunas da primeira linha, a linha de índice zero no caso, né? Então ele vai encerrar este laço aqui, vai voltar para o laço de cima. Esse laço vai fazer a gente pular para a próxima linha e aí a gente entra de novo dentro deste laço para preencher os valores da coluna dentro desta linha definida, que no caso era zero. Quando a gente entrar pela segunda vez vai ser índice 1, né, que vai ser a segunda linha. Tranquilo? Bom, basicamente era isso aqui sobre matrizes, né? Tudo que a gente viu sobre vetores vale para matrizes dentro desse conceito, então tipo de variáveis, declarações. A única coisa diferente mesmo, tá? Vai ser que a gente vai trabalhar com duas estruturas para, tá? E a gente vai trabalhar com dois índices em vez de um, como estávamos fazendo com vetores, tá? Então a gente tem dois índices, um da linha e outro da coluna. Declaração bem parecida também, tá? Então vale as mesmas regras de declarações de vetores para matrizes, tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado, tá? E nos vemos na próxima aula então, que daí vamos começar a fazer algumas atividades com matrizes. Então eu vou nessa e valeu!